Boa noite. Vamos nós para mais um Redireção, para a glória de Deus. Hoje vocês estão vendo que a gente tem uma presença ilustre aqui, além da nossa convidada. Hoje quem vai apresentar o Redireção comigo é a Alessandra. A Alessandra, como a gente brincou aqui antes de começar, ela está aqui desde que a igreja foi fundada, tá, gente? A Lê, ela é nossa apoiadora e agora apoiadora de presença física também vai ajudar a gente na condução desse episódio. Daqui a pouco vocês vão saber quem está aqui no estúdio hoje com a gente. Pode rodar, Matheus. Bênção, a gente está aqui hoje, que você seja redirigido na sua vida. Glória a Deus. Que Deus venha com unção, com sabedoria. Hoje a gente tem uma pessoa de grande sabedoria e ungida por Deus. Então ela vai passar tudo isso de sabedoria, de conhecimento, de análise também neuropsicológica, psicopedagoga. Vai vir com tudo para você. Você que tem um filho, que ama ele, que se preocupa com a educação dele, que se preocupa também com as pessoas, você que é do ensino, hoje a gente vai falar de crianças, de educação. Então, esteja aqui. Espero que isso fortifique a sua palavra, a palavra do Senhor na sua vida. Amém, glória a Deus. A gente chama de Pra, né? Mas eu vou deixar você se apresentar. É Maria dos Prazeres? Isso. Maria dos Prazeres, nome da minha avó paterna. Que lindo! E filha de portugueses, né? Com esse nome. Portugueses imigrantes, né? E aí todo mundo me chama de Pra, ficou Pra. É isso aí. Gente, a Pra é casada há quase 40 anos com o Enio, mãe de 2 homens, o Felipe e o Fábio, ambos casados, Felipe com a Isadora, o Fábio com a Thaís, a avó da Elisa e do Felipe, formada em Letras e Língua Inglesa pela PUC, seguida por diversas especializações, sendo as mais recentes em Psicopedagogia. Meu Deus, hoje nós vamos falar de tudo aquilo que a gente precisa falar. Hoje a gente colocou lá na caixinha, né? A gente colocou lá, gente, o que vocês querem perguntar? E aí veio tudo. TOD, TDAH, hiperatividade, enfim. Tudo quanto é diagnóstico, porque hoje em dia tá na moda, né? Ter algum diagnóstico hoje em dia tá na moda. E a gente vai quebrar isso hoje em nome de Jesus. Pra, seja muito bem-vinda. Amém. Bem-vinda. Obrigada pela disponibilidade. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Conversando um pouquinho com vocês a respeito de tudo isso que vocês estavam falando, todos esses distúrbios, com uma visão profissional de psicopedagoga e agora com formação também em neuropsicopedagogia e também distúrbios do neurodesenvolvimento. Mas com uma visão cristã, né? Glória a Deus. Com uma visão olhando o sistema familiar, olhando para Deus, né? Olhando para Jesus. Então, que lindo. É mais ou menos isso. Ô, Pra, conta pra gente. Você trabalhou em escolas, mas hoje você se dedica à tutoria. Sim. Ela não tem agenda, tá, gente? Mas ela se dedica à tutoria. Bom, eu comecei a dar aula com 18 anos. Professora de inglês, sempre estudei inglês desde pequena. Então, com 18 anos, eu comecei a dar aula numa escola para crianças pequenas, né? Numa escola de línguas. E depois eu fui estudando e fui trabalhei muitos anos na cultura inglesa, mas assim, muitos anos. Lá foram 17 anos. Nossa. Depois eu fui para uma escola, uma vida. Depois, é engraçado, né? Porque lá, meus filhos nasceram lá, né? Enquanto eu trabalhava lá, tenho um carinho muito grande pela cultura. E depois eu fui para uma escola internacional de currículo só inglês, né, monolíngue, e lá foi assim uma coisa muito preparada por Deus para mim, porque eu nunca tive vontade de parar de trabalhar, parar de dar aula, parar de conviver com as famílias, né? Uhum. E eu não me via o resto da minha vida dentro de uma aula só de inglês. E quando eu fui pedir demissão lá da cultura, a minha chefe falou assim para mim: ai, que pena que você está indo embora, você é muito querida, as crianças gostam muito de você. Lá na secretaria, a secretária sempre fala que vem uma mãe e pergunta: que horário que a Pra está dando aula?
Mas, na verdade, eu sempre gostei muito de trabalhar com as crianças que tinham dificuldade, e mesmo os adultos também. Eu só não sabia que Deus tinha preparado um caminho diferente para mim. Né? Ele colocou no seu coração. Foi colocando no meu coração, foi trabalhando devagarinho, e aí eu entrei nessa escola internacional, aqui em São Paulo, né? E a dona da escola, a diretora da escola, que é uma pessoa que eu respeito muito profissionalmente, quando ela bateu o olho em mim, ela depois de eu trabalhar assim, uns 2 anos, ela falou: você é professora de criança que tem dificuldade. Então, eu fui para o departamento de suporte. E lá no departamento de suporte, eu já fui fazer psicopedagogia. E foi, para mim, apesar de ser um campo muito diferente do que eu estava acostumada, que eu era professora de letras, né? Eu tinha já uma visão diferente, né? Ali dentro. Isso, eu acho que é bem isso, bem dom mesmo. E aí eu fui trabalhando, eu cheguei a ser coordenadora do departamento de suporte e fui estudando, né? E fui estudando, e fui me aprofundando, fui trabalhando com as famílias, trabalhando com as crianças. Amo realfabetizar, tanto no português como no inglês. É o que eu mais gosto de fazer hoje em dia, né? E a aula de inglês hoje, para mim, assim, se você me pedir para eu dar uma aula de inglês, eu vou dar uma aula de inglês. Tudo bem, né? É a minha primeira formação. Mas dizer, assim, que eu tenho paixão, eu gosto mesmo, é de trabalhar com as crianças que têm dificuldade, né? Não é dom mesmo. Não é, assim, uma... né? E na origem, né? Isso, eu gosto Porque de trabalhar com as famílias. Porque senão não consegue aprender nem o português nem o inglês se você não tratar a origem. Exato. Então, e aí, assim, Deus vai colocando no caminho, né? Quando eu resolvi pedir demissão dessa escola e comecei a trabalhar sozinha, o primeiro momento foi mesmo a tutoria, né? Vou trabalhar com tutoria. Mas, como eu já trouxe, né, essa bagagem comigo de departamento de suporte, de contato com fonoaudiólogos, de contato com neuropsicólogos, de contato com toda essa documentação, né, que precisa, eu acabo sempre trabalhando muito em conjunto com outros profissionais, né? Com fonoaudiólogos, com psicólogos. Então, acabaram me convidando para trabalhar numa clínica multidisciplinar. Então, legal. Hoje eu trabalho lá e trabalho muito em conjunto com uma fonoaudióloga, mas claro que eu tenho contato com muitas outras, né? E agora, né, a gente continua estudando. Então, essas questões todas do neurodesenvolvimento, que é o déficit de atenção, que é todas essas que vocês até já comentaram comigo, né? A dislexia, a descalculia, tudo isso é o nosso dia a dia, né? As crianças chegam e a queixa sempre é mais ou menos a mesma, né? Meu filho não aprende, meu filho é desatento, meu filho não quer fazer lição, meu filho foge na hora de fazer lição, eu não aguento mais, eu sento com ele, não tenho paciência. Isso é o meu dia a dia, né? E toda mãe sofre. E toda mãe sofre. Alguma coisa. Assim, é raro hoje a criança que chega em casa com a lição de casa e faz a lição de casa sozinha. É muito raro. Algumas fazem, assim, as mães dão uma olhadinha, tal, mas assim, pensando na época que os meus filhos traziam lição de casa e hoje, é muito diferente. Gente, eu ia perguntar isso agora, uma coisa é você... Eu amo quando a gente tem o profissional, né, o entrevistado, que tem a vivência prática, né? E a gente conhece os 2 filhos que você tem, a gente sabe que eles são gênios, né? Não, gênios não, mas eu acho que eles são comprometidos, bem resolvidos. Exatamente. Então, você tem moral para falar com a gente. O que aconteceu? A gente que amoleceu, né? As mães de hoje que estão tudo muito mole, ou esse excesso de diagnóstico de que todo mundo tem algum problema que está meio distorcido? Eu acho que tem um pouco de cada coisa, né? E eu acho que é difícil você generalizar. Pensando na época que os meus filhos foram criados, o Felipe já tem 35 anos, o Fábio tem 34, né? Pensando naquela época, foi quando começou a surgir, né, muito mais todas essas
esses diagnósticos, mas não era tanto como é hoje, né? A gente não prestava muita atenção em diagnóstico, nem se falava Nem muito. sabia. Então, você tinha uma obrigação, você tem que fazer isso e vai fazer, né? Então, eu olhava para os meus filhos, não tá doente, né? Então, tá sempre levando para o pediatra, tá vendo? Tá tudo bem, então não é uma criança doente. Então, se não é uma criança doente, nós vamos educar e ela vai ficar educada, né? Hoje, você tem muito isso assim, bom, eu levo para o pediatra, não tem nada fisicamente, mas eu acho que meu filho tem uma depressãozinha. Eu acho que meu filho anda triste. Eu acho que meu filho... sinceramente, os meus, eu levava para o futebol, levava para natação. Não tinha muito tempo de ficar triste, né? A gente estava sempre fazendo alguma coisa, correndo para cá, correndo para lá. Às vezes eles ficavam meio chateados. Chateado não, mas assim, sabe quando a criança faz um pouco de birra? Claro que aí eu ia e, né, dava uma bronca. Dava uma bronca, vamos lá, tem que fazer, Você sempre né? presente, né? Sim, eu sempre Faz muito presente. isso na vida da criança, né? Eu peguei aqui porque teve uma pergunta que vai muito em linha com isso que você acabou de falar. Hoje as crianças gastam muito menos energia fisicamente, né? Qual é a relação disso com o excesso de diagnóstico de hiperatividade? Então, as crianças antes, elas tinham muito mais... Gastavam, até a gente, né? Você não tinha um controle para abrir o portão do carro e você ia lá, abrir o portão, descia. Sim. Eu acho que é um conjunto, né? Sempre você tem que pensar de forma... será que hoje gastam mesmo menos energia? Porque se a criança fica o dia inteiro na escola, ela tem vários momentos que ela sai correndo, que ela... né? Na escola que eu trabalhava, período integral, as crianças corriam na hora do recreio, depois na hora do almoço também, tinha, né? Almoçavam em 15, 20 minutos, depois a quadra era deles... E algumas crianças até nem preferem correr, né? Elas preferem alguns jogos, ficavam ali brincando com jogos. Não vejo uma criança... E todos os esportes, né? Que a gente acaba oferecendo. Não vejo, assim, que crianças hoje têm menos oportunidade de gastar energia. Eu acho que elas acabam gastando, talvez, energia com coisas que não precisariam, né? Como, por exemplo, ficar muito tempo com o celular na mão, ou um iPad, ou, né? Então, o que a gente vê muito no restaurante, os pais, né? Sentados à mesa e a criança junto, mas ela está no iPad, ou ela está com o celular. Um momento que estava ali precioso, de interação, né? Não vejo essa relação... falta de gastar energia física, né? Com o TDAH, né? Com o déficit de atenção. Aliás, assim, Mas sempre... com a tela... Isso, com a tela, sim. Agora, não creio que a tela vá levar o seu filho a um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Porque quando a gente fala em TDAH, é uma coisa mais séria. A gente não está falando em momentos de desatenção ou de uma criança mais distraída ou mais cansada, né? Sim. Porque a tela cansa, né? Se você ficar ali, né? Eu vejo por mim. Às vezes eu fico esperando... Isso, você fica esperando num dentista ou você fica em algum lugar e está sem... não tem o que fazer, você pega e fica lá. Aí você fala, nossa, eu fiquei meio cansada, né? É muito estímulo, né? Muito estímulo, então aquilo parece que deixa você meio anestesiada, né? A próxima informação que vem, ela não vem tão clara, né? Fica meio opaco, eu acho, né? Então, essa criança, você perguntou da tela, sim. Agora, não leva ao transtorno, né? Eu acho que é isso que... Ela fica com um hábito mais desatento. Isso, Mas não que ela nasceu desse jeito. Exatamente. Né? O transtorno, ele é diferente, ele é do neurodesenvolvimento. Então, é uma criança que tem um risco, né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que aumentar os fatores de proteção. Então, se eu percebo que minha criança é uma criança de risco para TDAH, que risco que é esse? Pode ser genético, né? Então, se ela tem risco, o que eu faço? Aumento a proteção. Eu diminuo a tela, eu aumento a atividade física, né? Eu coloco mais rotina na vida dessa criança, organizada, né?
ela vai ter um momento de tela? Ela pode ter, porque é inevitável, né? Se você proibir a zero, né? Ela vai arrumar um jeito de burlar, né? Então, o que você faz? Você deixa ali um pouquinho, talvez até como um mecanismo de recompensa, né? Alguma coisa que a criança, você queira negociar com ela, tá tudo bem. Então, pode um pouquinho da tela, você já terminou suas coisas e tal. Mas não passar do tempo, né? Do tempo que você estipulou. Crianças pequenininhas, até 2 anos, não deveriam ser expostas a nenhuma tela, né? É verdade. A gente acaba deixando um pouquinho de televisão e tal, mesmo os meus netos, né? Quando a gente pergunta, eu acho que é difícil você zero, né? Assim, a televisão, pelo menos, porque é uma coisa que você liga, né? Às vezes para ver alguma coisa, e as crianças são curiosas também, né? Então, mas vai deixando, assim, 15 minutos, tira, né? Quando fica um pouquinho maiorzinho, procura, então, deixar ver um filme que você confia, né? Sempre atento. Que seja alguma coisa que você depois possa conversar com essa criança sobre, né? Que seja alguma coisa produtiva, que seja bom para ela carregar para a vida, não? E a gente tem que estar muito atento a isso, né? Outro dia o Pipo, ele começou a falar a palavra idiota. Eu falei, gente, mas de onde saiu idiota? Né? Que a gente não fala isso. E aí eu vi numa cena de um dos desenhos que ele assiste. De criança, desenho de criança. Toy Story. E o menino falando, chamando de idiota. Então, assim, e a gente eu não tenho por hábito assistir todos os desenhos que ele assiste, mas depois desse, eu falei, gente, a gente tem que prestar muita atenção. Tem que prestar bastante atenção, Agora, é inevitável, né? Porque ele ouviu no desenho, mas provavelmente, a hora que ele for para a escola, ele vai ouvir também de outros coleguinhas, né? Então, a exposição, ela é meio que inevitável muitas vezes, né? Mas a gente tem que ir ensinando as crianças o que é próprio, né? Para nossa família, a gente não tem esse hábito e pronto, ela vai, né? Ela vai entendendo que algumas coisas ela vai ouvir, mas não quer dizer que ela tem a aprovação da família dela, que isso é bom, né? E uma coisa que está escrito na Bíblia é que o que a gente vê é uma janela, né, de entrada. É verdade. Então, o que a criança está vendo, independente se é desenho, de agressão, às vezes, né? É uma porta de entrada ali. Então, o que você falou, que é importante a gente acompanhar. Isso. Eles se sentem mais felizes, não isolados. E também você está vendo que tem naquela porta de entrada, que é a visão. Isso. O que vai entrar ali? O que vai ser construído, né? Porque aquilo entra e interage comigo, né? Nossa, e apertar disso, isso é muito sério, né? Agora, eu não sou xiita, né? Como o pessoal fala. Xiita. Isso, aqui, tipo ó, assim, eu não sou assim, eu acho que a gente precisa ter um equilíbrio, né? Porque tem coisas que a gente acaba, às vezes, fazendo muito grande e chamando muito atenção para a criança e ela fica muito curiosa, né? Mais animada. Fica mais animada. Então, você precisa manter um equilíbrio, né? Entre... o que é idiota? A idiota é uma pessoa assim, assim, assim. Você acha legal? Né? Você acha que é legal chamar alguém de idiota? Né? É verdade. Então, que a gente tem por hábito. Não pode falar essa palavra. Por que não pode? Porque é feia. Tipo, e pronto, né? Isso bastou. Então, isso provavelmente lá na escola, até mais ou menos uns 8, 9 anos, que eles têm esse senso, né, de justiça muito aguçado, né? Qualquer coisa eles falam, não é justo, né? Aí, lá na escola, se alguém chamá-los de idiota, eles vão virar e vão fazer assim, você sabe o que é um idiota? Idiota, é isso que você quer me chamar? Eles fazem isso, né? Demais. Eles fazem isso. Se você ensinar, né? Ele ensina os outros. Ele ensina os outros. E aí vai, né? Agora, se você fizer um estardalhaço... assim, idiota não pode falar, aí não adianta. Isso, né? Eu vou ter que andar com dicionário, porque eu não... Isso, pra mim, pronto, sabe? É o que eu precisava ouvir. O Pipo fala, eu corrijo, e eu não explico o que é aquilo ali. Eu só falo, não pode, é palavrão, é coisa feia.
Aí você fala isso, é palavrão, é coisa feia, é que eles querem falar mesmo, porque você não tá explicando o significado da coisa, né? O Felipe e o Fábio estudaram numa escola era uma escola alemã, né? E todo mundo fala, mas uma escola alemã e tal, eles não são, né, assim, muito rígidos. Não, era uma escola muito tranquila, mas com muito comportamento, assim, o comportamento esperado era realmente esperado, né? Então, se não se comportasse direitinho, tinha lá né, a chamada na coordenação e tal. E tinha aquela idade, né? Teve aquela idade dos meninos falarem um monte de palavrões, né? Eles chegavam em casa, o menino falou tal palavrão, o outro falou tal palavrão. E as mães, não existia nem o WhatsApp, mas as mães conversavam ali na porta da escola e levaram para a coordenação. A coordenadora chegou um dia na sala, fechou a porta, fez a lista de palavrões que eles estavam falando, e isso eles deviam ter uns 7 anos. Vocês estão falando isso, e você sabe o que é isso? Explicou. Bom, o Felipe chegou em casa horrorizado, porque ele falou assim, tipo assim, mãe, o que ela contou umas coisas pra gente, que a gente chama fulano assim, não pode por conta disso. Nunca mais. Entendeu? Eles pararam. Que legal. Nossa, eu vou fazer isso. Quer saber da origem, né? Que demais. E agora, quando eu conheci a Edi, né? Ela chegou e falou assim, esse daqui é bipolar, esse daqui é dislexo, esse daqui é border, TDAH. Aí eu abri a lista na internet e comecei a ver. Eu falei assim, gente, eu acho que eu sou tudo isso. Assim, eu sou bipolar, é isso mesmo. Eu já fui dislexa, talvez eu tenha um TDAH. Então, assim, é o que a gente estava falando. A lista hoje é muito grande, cada um vai ter uma característica, se abrir a internet e ver e classificar seu filho. Isso. Ou você mesma. Aí você acaba entrando numa depressão. É verdade. Porque você começa a olhar para as informações de fontes X, nossa, eu tenho isso. Olha, eu sou isso. Quando, na verdade, para você ter um diagnóstico, tem todo um trabalho que é feito. De novo, a gente não está aqui para julgar se é bem feito ou não, porque a gente também sabe que também tem muita coisa aí que não funciona. Mas é isso, é você não olhar e falar, não, eu sou. Se você olhar a lista, as escalas, né, e começar a ticar, você vai ver que 50% você preenche, provavelmente, né? Isso. Eu mesma, eu já fiz para mim, e falo, nossa, eu acho que eu sou um TDAH. E eu faço várias coisas ao mesmo tempo, então eu falei, eu acho que eu preencho aqui os requisitos, né? Mas, na verdade, eu acho que tudo aquilo que tira uma pessoa da função que ela deve ter, deve ser investigado. E quando eu falo pessoa, pode ser uma criança, né? Então, se a criança vai para a escola e ela não acompanha a escola, e ela, depois de você ter feito todos os exames, né? Assim, acompanhamento com o pediatra, não tem nada, né? Porque já aconteceu, assim, de a gente ver criança que tinha um problema de tireoide, né? Então, aí era um problema biológico, né? Que estava atrapalhando o rendimento dela na escola. Então, se você mais cansada. Isso, então, foi ao pediatra, tá tudo bem, né? Não tem anemia, não tem nada. Então, a gente vai para outro, né? Você tem que ir para outras investigações, né? E eu acho que hoje você, como vocês estavam falando, você preenche a escala, fala, ai meu Deus, né? Eu acho que... E olha para o filho também, eu acho que ele tem 80% do que está aqui. Só que e isso está trazendo, assim, para os consultórios, e isso não é, assim, uma pessoa ou duas que eu escuto, né? Quando a mãe já chega falando, meu filho tem TDAH, ou ele é TDAH. E aí o profissional que está atendendo, às vezes ele tem que fazer um esforço grande para mostrar que não é, né? Então, um movimento muito diferente do que era antigamente. Então, antigamente que eu digo 20 anos atrás, né, 15 anos atrás, uma mãe chegava no consultório e falava, né, das queixas que tinha com relação à criança, e o neurologista tinha que convencê-la que tinha alguma coisa ali que não era normal. Hoje é o contrário, né?
Então, tem tanta informação disponível que a pessoa já chega achando que é, né? Mas a investigação tem que acontecer. Então, não tá bem na escola. Eu acho que o primeiro sinal que alguma coisa não vai bem com a criança é quando ela não vai bem na escola. Porque uma coisa eu tenho certeza, nenhuma criança gosta de não estar bem na escola. Nossa. Nenhuma criança gosta de ir para a escola e não se sentir capacitada a estar lá, né? Então, ela tem lá um grupo, uma criança de 7 anos, eles estão aprendendo a ler ainda, né? Com 7 anos. Se ela não está aprendendo, ela está vendo. Ela sabe que ela não está aprendendo. E ela não está feliz com aquilo. Embora às vezes os pais, não, mas você tem que ir, você tem que continuar, né? Aquelas palavras de incentivo, mas se ela soubesse como resolver, ela resolveria, né? É verdade. Então, precisa investigar. Agora, eu acho que sempre a investigação, então, assim, a gente está falando aí, né? Para as mães preocupadas, eu acho que primeiro começa em casa essa investigação. O que está acontecendo dentro da minha casa? Então, meu filho está se alimentando bem? Ele está dormindo bem? Quanto tempo de tela ele está tendo, né? Então, eu faço essas perguntas primeiro para mim, antes de levar em qualquer lugar. Observo, né? Ele tem uma boa habilidade social? Tem amiguinho? Não tem, né? Se relaciona bem com pessoas mais velhas, com a professora na escola, com a coordenação, ouve quando a professora fala o que ele tem para fazer. Quer dizer, eu primeiro vou olhar todo esse entorno em volta dele, né? Tem uma casa de paz, né? Sem brigas, que a criança também não fica exato, fora. Exato. E depois eu vou para a escola de novo, né? Pedir orientação para a escola, porque às vezes, o que acontece? Às vezes é alguma coisa dentro da sala, né? Às vezes é um lugar que a criança está sentado, que não é apropriado. Às vezes tem um recreio que socialmente ela não está tão bem, ela volta para a sala ainda resolvendo questões lá da hora do recreio, né? Nossa. Então ela brigou lá no recreio, aí ela entra na sala, ela está tão pilhada, né? Porque brigou, que ela não consegue se concentrar, né? E aí a professora já chega, já tem 45 minutos para dar, né, a matéria, então começa a correr e aquela criança não estava preparada, né? Então, são muitas variáveis antes de você pensar num TDAH, ou pensar num TOD, ou pensar, né, numa dislexia, ou você precisa olhar o seu entorno todo, né? Ou independente de diagnóstico, tem aquela coisa da particularidade de cada criança? Dar atenção, aquele ali ele tem mais facilidade para isso. Porque às vezes ele gosta tanto de uma coisa e tem menos facilidade com outra, e a gente fala lá. Não... Algumas crianças, sim, têm mais facilidade com matemática, como as inteligências, né, são diferentes, mas não ao ponto da criança não acompanhar. Entendi. Entendeu? Então, assim, ela não gosta de línguas, não é? Ela não gosta de ler e tal. Tá, mas ela sabe ler, né? E aí é uma escolha dela, né? Agora, não que a dificuldade da leitura a impeça de ler. De repente, até ela ama ler, mas ela não consegue, né? Tá. E você sabe que isso vai muito de encontro à nossa conversa hoje com o que eu passei, né? Para as mães aí, meu filho tem 10 anos, não sabe ler. Cheguei até a 3ª série sem saber ler, né? E falei assim, gente, como ajudar, então, as mães em algumas coisas? Porque, no meu caso, eu fui passando de ano e não sabia ler e me passavam porque minha mãe forçava, falando assim, não, a professora tem que ensinar. Até que veio uma santa na minha vida, e uma senhorinha, e falou assim, pegou na minha mãozinha e falou assim, eu vou te ajudar. Aí me levou numa sala, assim, nessa sala, e falou assim, vamos aprender a ler. Eu lembro dela até hoje, na 3ª série, eu lembro da frase. Eu olhei para ela e falei assim, tadinha, ela gosta de mim, eu vou aprender a ler. Eu vou ajudar ela. Quer dizer, aí eu aprendi a ler.
Você no amor. Isso. E eu acho que muito que a gente, às vezes, fica... Ai, tem que fazer, tem que ler. Aí a mãe fica nervosa. Que talvez a gente possa trabalhar isso no amor, né? Sim. A leitura é um processo que não é inato. Você precisa ser ensinada, né? Então, ela, no caso, né, dessa senhora, ela se colocou à sua disposição, né? Eu vou te ensinar a ler. E você acreditou, né? E você estava ali sozinha com ela também. Então, aí, eu acho que, de repente, não sei, poderia ter tido aí várias questões, né? De você na sala, ou como você se sentia ali naquele grupo, enfim, né? Tanto é que você aprendeu a ler com ela depois, né? Então, disléxica. Aí precisaria continuar essa investigação, né? Mas hoje também, né? No primeiro ano, você passa... Por lei, você vai até o 3º ano sem ser reprovada, né? Casos... Nossa, não era sabia. isso. Casos... Era o 3º ano mesmo. 3º ano. A partir do 4º, aí sim. Por quê? Porque a gente entende que a alfabetização, ela começa no momento que a criança nasce, né? Aí você pode falar, isso é um exagero. Não é, né? Porque ler é ler o mundo, né? Então, a criança, desde pequenininha, ela está prestando atenção em tudo que está à volta dela. Nós é que não exploramos isso com ela, né? Então, se você pegar o Pipo e chegar para ele e falar assim, ó, aqui tá, ó, IPP, sabe por quê? Igreja, né? Então, aqui tem um I, aqui, ó, pá, 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 né? Você começa a falar para ele, ele é inteligente, né? Um menino que tem todas as funções preparadas para receber a alfabetização, daqui a pouco ele vai achar o P em outro lugar. Então, a alfabetização, ela começa de pequenininho, a gente começa, e sem perceber, em casa, né? Eu lembro, né, dirigindo, falando para Elisa, olha o farol, tá vermelho, verde, né? Agora tá verde, a gente pode ir. Isso faz parte da alfabetização, porque ela tá lendo um sinal, né? Ela tá entendendo um código. Ali existe um código, vermelho é para parar. Então, a letra, ela carrega um código. E você vai trabalhando esse código, ó, o som da letra, que antigamente era só, né, na sílaba, o papé, pipopu, mas hoje a gente trabalha muito também o som da letra. Então, você vai juntando as letras, daqui a pouco a criança está assim, andando na rua e falando alguma coisa para você, tipo, olha, ali tá escrito, acho que está escrito tal coisa, né? Legal. Porque você não precisa esperar a criança chegar na escola, né? Claro, eu não estou falando que você vai alfabetizar seu filho em casa, não é isso. Mas é aguçar a curiosidade, né? Mostrar para ele que isso aqui tem um sentido, né? Aqui está escrito tal coisa. No menu do restaurante, aqui está escrito tal coisa. Trazer a curiosidade. Isso, né? Nossa, ouvindo isso, eu fico pensando na responsabilidade com relação ao contrário também, né? Como a gente vive, o que a gente fala, os sinais que a gente... achando que eles não estão prestando atenção. Não, eles prestam atenção. E assim, eles leem rótulos. Como é que uma criança sabe que é Coca-Cola escrito em qualquer lugar, né? Ou então McDonald's? Porque está escrito lá, né? E ele vai reconhecer, né? Nossa. Então, a gente começa assim. Eu lembro dos meus filhos indo no mercado comigo e eu falando, pega o Omo. E eles andando ali, tinha mais Carrefour antigamente, né? Aquele corredor super largo. Eu lembro deles correndo aqui, Omo, né? E aí, tinha o, né? Então, já puxava o Omo para colocar no carrinho. Não é propaganda do Omo. Não, mas é bom. Pegar a criança, vai no supermercado e fala, pega a gelatina. Aí ele fica... Pega Opter, né? Então, assim, também não estou fazendo propaganda, mas assim, você aproveita esses momentos, né? Para brincar com a criança, porque para ela, enquanto você estiver fazendo isso, você está brincando, né? E você acha que, a gente tem falado aí dos 20 anos para cá, né? O que você acha que mudou com relação, eu brinquei aqui, né? As mães estão mais moles, mas porque eu acho que estão mesmo. O que você acha que mudou com relação a essa coisa da educação, sabe? Do limite. Eu acho que tá tudo
tão perdido hoje, tudo tão solto. Liberal, né? Não tem mais o certo e o errado, né? Eu acho que muito se deve também à vida corrida, louca, né? Que eu acho que todo mundo assumiu. Eu acho que tem muita gente para criar uma criança, de repente, muitas pessoas, né? E cada uma vai fazer de um jeito, cada uma tem um papel, na verdade, né? E o papel de pai e de mãe tem ficado meio que diluído, né? É verdade. Então, assim, quem impõe, né? Quem tem autoridade sobre a criança é o pai e a mãe. Porque eu vejo com os meus netos. Eu não tenho autoridade. Assim, eu às vezes eu fico pensando, não, eu acho que eu tenho que ter autoridade sobre eles, né? Claro, tenho autoridade em oração. Né? Mas, assim, no dia a dia, dentro da minha casa, eu vou sempre querer negociar com eles, né? Porque eu não quero que eles saiam da minha casa, tipo, ai, a casa da minha avó, né? Aquela coisa. Não, eu quero que eles voltem felizes, né? Mesmo Agora, porque esse trabalho foi com o Felipe e o Fábio. Isso, né? eu já me desgastei com eles. Então, eu quero ter outro relacionamento, né? Então, o pai e a mãe hoje dividem muito a responsabilidade da criança com, né? Com muitas pessoas. Assim, às vezes tem a escola, né? Num período integral. Babá, né? A outra pessoa. Então, tem uma babá, tem a outra babá, tem a do berçário da escola, tem, né? Nossa, gente. Então, assim, é muita coisa. Agora, quando eu tinha os meus filhos pequenos, era eu e meu marido. E quando eu precisava, eu chamava meu pai, a minha irmã. Mas o fato deles estarem muito com a gente fazia com que a gente tinha um limite mais delimitado para eles. É o âmbito da família ainda, né? Porque eu não tinha muitas pessoas para, né, para me ajudar. Então, tinha que me ouvir, né? E limite é amor, né? A gente tem isso muito, do ponto de vista científico também se explica. O limite é uma prova de amor. Agora, cada família tem a sua dinâmica, né? Isso também não quer dizer que se você tem uma rede de apoio maior, que o seu filho não vai ter limites, né? Uhum. Vai ter limites também, contanto que todos saibam quais são os papéis de cada um, né? É verdade. Então, sem pular, né? E o que o pai e a mãe estejam sempre muito em concordância um com o outro. Então, também uma coisa que eu percebo às vezes a mãe, ela fala uma coisa, o pai quer falar outra e isso nunca pode acontecer na frente da criança, um discordar do outro, mesmo que você não concorde, tenta depois conversar com o seu marido. Ai, Jesus, me né? muda. Isso é difícil. Me muda. Isso é muito difícil. Porque a gente ensina também para as crianças não tem outra palavra, mas a gente ensina a manipulação. Quando a gente briga entre nós, eles sabem de quem eles conseguem o quê. Sabe? né? Sabem. Tem Então, um eu acho que protegido que limite- olha com olho de gatinho. Ai, me protege agora, mamãe. Eu tenho E que sair até de perto. E o que eu acho que acontece também é assim, se a criança fez uma malcriação durante o dia, a mãe não estava, o pai não estava. Quem estava tomando conta, né, vai contar. Claro que já passou, né, aquele momento. Então, você vai brigar com seu filho, você pode até chamar atenção, mas já não é mais. Você não viu, É né? importante a hora da repreensão, é na hora, né? Isso, na hora seria o ideal, né? Agora, então, cuidado com isso, né? Ver quantas horas você realmente está passando com seu filho, né? Desce você para o parquinho, às vezes, em vez de pedir para alguém descer, porque você vai ver a relação que a criança tem com as outras, né? Isso é importante. Dá um medo, né? E ter que saber quem está ao nosso redor também, né? Com quem ele está ficando, ele vai ficar cara com quem ele está ficando, né? Exatamente. É, Uma pergunta que também fizeram que foi sobre o autismo, do excesso da quantidade de diagnósticos de autismo que a gente vem Você recebendo. atende autista, Prata? olha, eu tenho sim, trabalho com crianças com autismo, com diagnóstico, né? Hoje em dia tem muita literatura falando de autismo, muita gente falando de autismo, muitos profissionais, e
acabei de vir de um congresso, né, semana passada, sobre neurodesenvolvimento, e a gente ouviu vários neurologistas falando sobre o autismo. E o que cada um falou um pouquinho, né, de uma forma diferente, mas o que a gente entendeu é que o diagnóstico com profissionais corretos é o que é o correto, né? Então, se eu desconfio de alguma coisa, e eles falam que hoje, cada vez mais, eles estão trazendo para uma idade mais... logo cedo você já começa a perceber que tem alguma coisa diferente, né? Então, o pediatra já consegue, assim, com 6 meses, até 1 aninho, eles já conseguem falar alguma coisa, assim. Principalmente, eles falam do eye tracking, né? Que é o que você começa a perceber, né? Acompanhar o olhar. Isso, quando a criança é pequenininha. E depois ela vai trazendo outros indícios. O que existe muito, algumas pessoas têm características, né? Da personalidade do autista, mas não quer dizer que ela é autista. Porque, de novo, se você for lá na escala, né? Fazer o check. Eu cheguei na neuropsicóloga e falei assim, olha, meu filho é autista. Aí ela fez 2 meses de trabalho para falar que ele não era. Ele só tinha um QI numa área lá mais alto, que ele pensava muito rápido, mas as outras coisas não tinha nada a ver com autismo. Eu falei, ai, graças a Deus, então eu também não sou. Não quer dizer que se os pais são, a criança vai ser, né? Não tem algumas relações aí, mas ainda tá muito em estudo ainda não tem estudos assim muito robustos. Não, né? É incrível que assim, se você tem uma área que você não corresponde ali, você não é. Você não é. Você tem que. Você não entra na caixinha, né? Você tem que preencher todos os tiques lá da lista. E você Agora, tem autista nível 1, 2, 3, você trabalha com quais níveis? Eu tenho autista nível 1. Tá. Não tenho autista não verbal, né? Então, eu tenho autista nível 1. E é interessante ver como os pais, eles procuram, às vezes, outros profissionais, com até terapias assim, mais alternativas, né? Que é para tentar fugir do... Não, aquele lá falou que talvez... se a gente fizer tal tratamento ou uma dieta, né? Existem já alguns recursos, né, diferentes para se tentar diminuir algumas dessas características do autismo. Mas aí é o que eu sempre falo, você tem que ter profissionais corretos, né? Quem é que investigou, quem é que testou, né? Porque não é um diagnóstico fácil, né? Então, precisa ter um neurologista, precisa ter uma neuropsicóloga, uma fonoaudióloga, uma psicopedagoga, todo mundo junto. Então, aí chega nessa conclusão, né? Ou de autismo, ou de TDAH, né? Importante salientar, são transtornos do neurodesenvolvimento. Então, assim, você pode ter alguma coisa aí adquirida ao longo, né? Pode. Você pode ter uma dislexia adquirida. Pode, né? Mas tudo isso tem que ser muito bem testado, né? Não pode... Teve uma pergunta aqui que a pessoa perguntou como é que eu diferencio o TDAH de verdade para um possível diagnóstico errado. Acho que você deu a resposta. Você precisa de uma equipe multidisciplinar com testes robustos. Isso. Uma interação com a escola. Muita observação, né? E não é só aquele momento do consultório ali com o profissional, né? Você também tem que levar, vamos supor, vídeos dessa criança em casa, com interações em casa, né? Porque o pediatra ou o neurologista, ele vai te ouvir ali naquele momento, né? Vai ver a criança num contexto de consultório, né? O interessante é que ele veja fora, né? Brincando, às vezes, com outra criança. Então, leva vídeos, né? Para o neurologista ou neuropsicólogo ver, né? Como essa criança interage, às vezes, numa festinha de aniversário. Tudo aquilo que te chama atenção, porque pai e mãe, quando desconfia de alguma coisa, tem alguma coisa. O pediatra do People fala isso. Né?
Nem toda a minha ciência ela é suficiente para quando uma mãe tem certeza que o filho tem alguma coisa. Ela conhece, né? Agora, a ponto de, né, de chegar e ter certeza que aquilo ali... Não, você vai investigar, né? Você vai suspeitar. Então, aí, você tem que investigar. Então, o que eu aconselho, né, num caso principalmente de autismo, que é alguma coisa assim bem comportamental, né? Então, você faz vídeos, leva para o seu, né, neurologista ou para o pediatra, né, no primeiro momento. Veja o que o pediatra fala, se é uma pediatra que conhece a criança desde bebezinho, né? Então, vamos ouvir o conselho, né? E sempre tenha certeza que está tudo bem, assim, a criança ouve bem, enxerga bem, né? Não tem problema de refluxo, nada que atrapalhe o sono. Tá tudo bem nessa área, então aí a gente vai para, né, outras áreas. E os autistas que você trabalhou no seu consultório ali junto com eles conseguiram acompanhar a escola, nível 1, que seja, né? Como que foi? Sim, a grande dificuldade é maior mesmo com a parte social. Né? O isolamento. Eu tive já uma criança que tinha não só o autismo, mas ela tinha junto a dislexia, não tinha descalculia, mas tinha dislexia. E aí, assim, teve um momento da gente ter reunião na escola, nós éramos 6 profissionais conversando sobre a criança, né? A escola, a psicóloga, o AT, né? Então, assim, você precisa entender cada criança, embora você tenha um nome, né, para aquele distúrbio, você tem uma criança na sua frente, né? Um ser que é único. Então, você precisa olhar para essa criança como única. Tudo bem, ela vai ter o rótulozinho ali, né? Que você não precisa espalhar, né? Nada. Que não é legal. Que não é legal. Você não precisa, né? Porque ainda as pessoas têm dificuldade, às vezes, para entender, né? É verdade. Então, dependendo né, de quem você sabe, para quem você pode falar, né? Mas é uma criança única, então eu tenho que investigar, né? Mas dentro daquela família também, como é que ela funciona, né? Sim. As famílias também têm o seu jeito de funcionar. Então, aí essa criança vai receber, a família vai receber a orientação correta. E quanto antes a intervenção, quanto antes, melhor. Então, se você desconfia de alguma coisa, né? Você, mãe, tem lá no seu coração aquele ponto de interrogação, eu acho que o primeiro profissional para conversar é o pediatra. Então, você gosta do seu pediatra, né? Tem confiança, conhece desde pequenininho, conversa com ele, né? Vê o que ele acha. Conversa com a escola, né? Primeiro tenta resolver as coisas que estão perto de você, né? Então, assim, rotina, tá tudo bem? Tá. A gente consegue manter essa rotina com a criança? Sim. Tá se alimentando bem? Tá. Tá dormindo bem? Tá. Tá brincando bem? Ok. Ouve bem? Enxerga bem? Tá tudo bem. Então, agora, a gente vai para outro, né? Outro âmbito, né? Uhum. Tem criança que às vezes não ouve bem, e você não sabe, ela teve, não sei, 3 otites, né? Ou precisa usar óculos. Por isso que ela não socializa, né? Eu tive uma criança na escola que vivia tropeçando, e a gente achava que ele era estabanado, né? Até um dia que eu acho que tem alguma coisa de errado aqui. Aí, conversando com a mãe, então ela levou para o oftalmologista, tudo, o menino precisava de óculos, né? Nossa. Então, não era um menino com TDAH estabanado, né? Ele precisava de óculos, né? Ai, gente, eu fico com o coração apertado quando existe uma negligência nessa fase, porque eu fico contando, menos um ano de intervenção, menos um ano. Aí eu já fico pensando nos pacientes adultos, né? Que são os que eu trabalho. Ninguém chega pequenininho para mim. Exato. E aí, quando chega, eu olho e falo, meu Deus. E na maioria das vezes, quando você vai fazer o genograma e estudar a estrutura familiar, você começa a ver onde foi a negligência, onde foi a rejeição, onde foi... Não, esse menino não tem nada, não. Né? E é terrível, assim, se você olhar... Isso falando, né, de gráficos e de quantidade, né? A quantidade de problemas lá na adolescência com relação a drogas e bebida, vícios em geral, em crianças que
poderiam ter sido diagnosticadas e tratadas, né? Verdade. Com terapia comportamental, né? A gente sabe também que o serviço público para tudo isso é terrível, É né? verdade. Então, se você tem condições e vai levando num profissional aqui, outro ali, perfeito. Agora, se você precisa de a rede pública, o caminho é mais longo, né? E talvez um pouco mais demorado. Mas existe também a possibilidade, tem que procurar, né? É verdade. Se encontrou uma barreira, vai por cima da barreira, né? Vai atrás de tratamento, procura quem possa ajudar, né? Porque uma mãe, quando quer, Ela consegue, ela Eu vai acho que atrás. foi você, Pra, que falou assim, é muito difícil eu ver alguém, uma mãe, né, um paciente que a mãe tenha feito de tudo, né? Tem olhado para aquela criança, ter se esforçado e ver que ainda ele precisa de muita ajuda ali. Não, geralmente já saciou, já atendeu na infância, né? Você perguntou, né, se as mães hoje em dia são mais, né, assim, liberais e deixam, né? Essas férias eu tive um exemplo muito nítido, assim, do que uma mãe consegue quando ela se coloca no lugar de mãe, Na né? posição. Porque mãe, ela tem uma obrigação, né? Ela tem que estar lá, né? A criança olha para quem? Ela olha para o pai, olha para a mãe, né? Exato. Não é verdade? Ela não vai olhar para baixo, ela tem que olhar para cima, né? Tem muita gente tendo filho só para fazer número social, né? Isso, verdade, né? Ela tem que ser uma referência. O bagulho é louco. Né? Em junho, quando as escolas internacionais terminam as aulas, as crianças com quem eu trabalho, que são crianças que não podem parar de ler, né? Então, em junho, eu vou de mãe em mãe falando, olha, que não pode parar de ler, né? Porque vai perder, porque as férias agora são quase 2 meses de férias. Então, não pode parar de ler. Mas ele não gosta, não sei o quê. Arruma um jeito. Você lê um pouquinho, ele lê um pouquinho por dia. Eu costumo falar, olha, 15 minutos por dia. Então, assim, não é nada, né? Não estou falando que você tem que ler por 1 hora, né? Mas o todo dia, um pouquinho, faz mais efeito do que 2 vezes por semana por 1 hora, né? Não é esse o que a gente precisa, né? E aí, essa semana... E aí, depois apareceu uma outra mãe com um menino que queria entrar numa escola internacional. Um menino com dificuldade em leitura e escrita. Isso foi final de junho que ela me procurou. E ela falou, ele tem que entrar, ele tem que melhorar. E ela me mostrou todo o material da escola, tal. Eu falei para ela, olha, a gente tem aqui um gap bem, bem grande, né? E eu vou conseguir dar 8 aulas para ele. Vamos, você me ajuda? Eu falei para ela. Ela falou, claro, o que eu tenho que fazer? Bom, eu fiz um plano, né? Eu vou fazer isso e você tem que fazer isso, né? Eu vou deixar toda a aula, eu vou deixar material. Não, você pode deixar que eu faço. Pois olha, ela fez tudo que eu pedi e fez mais, né? Ela falou que tabuada, o menino tomando banho e ela lá tomando tabuada. Que forçada, deixou né? um cestinho no carro com algumas tabelas e também com listas de palavras que eu tinha deixado para ele memorizar, para ele praticar a leitura. Ela deixou no carro, porque aí no carro ele ia, né, praticando com ela. Bom, esse menino, graças a Deus, entrou na escola que ele queria, conseguiu. A diretora da escola ficou boba de ver o progresso que ele não tinha passado, o progresso que ele conseguiu fazer em 1 mês e pouquinho. E o outro menino que saiu de férias, viajou, a mãe não leu com ele. Ontem foi o primeiro dia de volta dele, né? Claro, com muita dificuldade para ler, né? E a mãe me mandou uma mensagem assim, eu tô achando ele muito triste. Será que você pode, né, tentar descobrir o que foi que aconteceu, que ele tá muito triste. E eu pensei, claro que ele está triste. Eu perguntei, durante as férias, você percebeu algum momento de tristeza? Não, durante as férias ele estava ótimo. Vocês voltaram de viagem em casa, ele estava bem, estava ótimo. Foi essa semana que ele voltou para a escola. Claro, né? Retrocedeu e ele viu que ele não consegue. Agora, isso me mostrou que a outra mãe, mesmo brava, né, de vez em quando com o menino, que é claro, você perde a paciência, né?
ela falava assim para mim, 5 andares para cima e 5 para baixo vão todos entrar na escola, porque de vez em quando eu dou uns berros. Não é? Mas deu certo, né? O menino felicíssimo que conseguiu. Que ótimo. E sobre a parte espiritual, né? O que você vê que Deus pode ajudar, né, uma criança nessa hora, né? A fé, né? A parte espiritual mesmo, de ter uma família ali que direciona, que ora, talvez antes da lição, não sei. Que práticas? Eu acho que cada família, né, dentro da palavra, traz para sua casa o jeito que dá para cumprir aquela palavra, né? Então, se você não está ali do lado da criança, na hora que ela vai fazer a lição, tá tudo bem. Porque essa criança, eu já vi muitas crianças passando e-mail para a mãe, né? Mãe, me ajuda aqui, né, com tal coisa. Ou no WhatsApp, a mãe não estava. O importante é mostrar para a criança que você está disponível. É você criar nessa criança resiliência, né? Então, onde eu crio resiliência? Entendendo que ela tem limite. E aonde o limite dela chega, entra a ajuda de Deus, né? Então, eu não consigo. Quando eu não consigo, para onde eu vou? Eu vou para minha mãe, tudo bem, mas eu também vou para Deus, né? Vou para minha mãe, para o meu pai, né? Ou para alguém que possa me ajudar. Mas eu entendo que eu tenho uma força maior, né? Que me ajuda. Agora, a criança precisa ver isso também na mãe e no pai. Quando essa mãe e esse pai não tem força, para onde eles vão? Né? Tem que haver coerência, né? Tem que haver coerência. Então, não adianta eu falar para o meu filho, olha, nós vamos orar e tudo vai, né? Você vai... Não é bem assim, né? Nós vamos orar, Deus vai renovar as suas forças e você vai fazer, né? Assim como Deus renova a força da mamãe e do papai todos os dias, né? Renova nossas forças e a gente vai em cima daquilo que tem que ser feito, né? Que lindo. E é isso, eu acho que é isso. Mas sempre assim, né? É em cascata, né? Então, vem Deus, pai, mãe, criança, né? Ele precisa ver... Se eu não me relaciono com Deus, eu não tenho como cobrar que meu filho faça isso. Não. Porque é pelo exemplo, não tem jeito. Não tem jeito. É isso aí. Bom, eu avisei que ia passar rápido. Passou muito rápido. Muito rápido. Eu sempre falo isso, as pessoas, não, como é que vai ser? Não sei o que eu falo, gente, vai dar a sensação de que não tem tempo. Mas eu preciso agradecer os nossos apoiadores. Então, nós temos aqui 2 minutinhos, eu vou falar rapidinho. Eu quero agradecer a Roy Seguros, que é nosso apoiador. Você que nos assiste, precisa de seguro de vida, seguro de carro, saúde, enfim... Qualquer coisa relacionada à segurança, eu quero que vocês busquem a Roy Seguros, porque é uma empresa que tem valores em cima dos princípios cristãos. Então, a gente precisa ajudar aqueles que ajudam a obra de Deus. Pode rodar, Matheus. E aí, tudo bem? Muito trânsito hoje para se preocupar? E o seu seguro está em dia? A Roy Seguros está aqui para cuidar do seu patrimônio. E assim pode aproveitar a vida e ficar tranquilo. Ligue agora mesmo para nossos especialistas. Mande uma mensagem para a gente pelo WhatsApp. Ou acesse nosso site, faça sua cotação e proteja seu patrimônio. Roy Seguros, a sua nova corretora. Revestimentos. Então, se você também que está nos assistindo aqui quer fazer uma reforma rápida na sua casa, quer trocar o azulejo, não quer fazer aquele quebra-quebra, esse nosso apoiador ensina como, tem o recurso para isso e também é uma empresa pautada nos princípios e valores cristãos. Então, você que nos assiste, você quer conhecer mais sobre revestimento ecológico, enfim, azulejo rápido, reforma rápida, Revestimento. Vou fazer uma surpresa para minha esposa, deixar a cozinha bem bonita para ela. Falei para ela, vai lá no shopping, aproveita para trocar um sapato que minha filha ganhou de aniversário. O bom desse processo aqui é que não tem quebra-quebra, não tem sujeira com massa. Como é um processo bem fácil, bem limpo, a gente vai acabar terminando bem rápido. Aí ela vai ter uma surpresa aí a hora que ela voltar. A mulher sempre reclamava, a cozinha tá feia, que precisa fazer. Nada mais justo do que deixar ela feliz aí com uma cozinha um pouco mais bonita, né?
O amor sempre é uma construção, né? O homem, num relacionamento, tem que estar construindo coisas novas, né? Vem, Fê. Não abre, não. Abre. Ainda não. Pode abrir agora. Linda! Que chique! Gostou? Amei! Nossa! É de verdade, pode passar a mão, é de verdade. Amei! Obrigada! E por último, arranjo do dia. Sarinha, arranjo do dia, a gente é extremamente grato ao trabalho que vocês têm feito, não só aqui no Redireção, mas nas conferências de mulheres e tudo que é projeto que a gente leva para a Sara. A Sara, ela abarca e tá junto com a gente. Você que nos assiste, quer ter assinatura floral toda semana lá na sua casa, flores da estação, da semana, flor viva, porque flor de plástico não rola, então vocês têm que ir atrás da Sarinha, @arranjo do dia. E, de novo, também é uma empresa que tem os seus princípios pautados na palavra de Deus. Sim. Vamos ajudar. É isso aí. A gente tem 1 minuto e dá vontade de ficar bebendo, assim. Tipo, não fiz nenhuma... Fiz 2 só das muitas perguntas que fizeram, mas você falou sobre tudo. A gente sabe? foi... E eu acho que uma das coisas que eu tô levando aqui não é só falar, não pode falar isso, porque você sabe o que isso significa, né? Eu falei pra Lê, falei assim, amiga, você vai ver, dá a sensação de que Deus falou assim, ó, tô levando um convidado e a primeira pessoa que ele vai ministrar são vocês, e depois o pessoal que assiste. Então, eu queria que você deixasse um recadinho para as mães que nos assistem, né? Que às vezes tem essas dúvidas, não sabe, né, por onde correr, enfim. Eu queria que você falasse para as mães. Bom, eu acho que a gente conversou bastante, né? E o que eu mais quero deixar aqui hoje é que nenhuma criança gosta de não fazer as coisas, né? Elas gostam de deixar todo mundo feliz em volta delas, né? Então, se você tem uma criança que tem dificuldade para obedecer, uma criança que não entende como deve se comportar em determinados lugares, uma criança que não quer fazer lição de casa, enfim, procure descobrir o que está acontecendo em volta dela, né? Porque da mesma forma que você está incomodada, ela também deve estar com alguma coisa, né? Então, procure descobrir, né? Se é alguma coisa dentro de casa, se é na escola, se é alguma coisa que incomoda ela, né? Enfim. E procure sempre ajuda de profissionais. Então, a rede social está aí, trazendo muitas informações. Lado bom é que você te desperta para algumas questões, né? Mas a gente não pode chegar a nenhuma conclusão sobre nada, sobre esses distúrbios, esses transtornos, sem conversar com profissionais adequados, né? Exatamente, porque rede social tem feito muito especialista em um monte de coisa. Isso, e você nem sabe quem é aquela pessoa, né? Exato. E é importante a gente... né, colocar que nem sempre a criança, nem sempre não, na maioria das vezes ela não consegue comunicar o que está acontecendo diferente da gente. Então, que Exato. Deus nos dê discernimento para perceber os sinais, né? E Exato. fazer o que tem que ser feito. Exato. Muito obrigada. Obrigada que Deus a vocês. abençoe seu Foi trabalho. Para mim é ministério, Foi né, um Ale? ensino pra gente, como mães. Presente, né? Ela é um presente, ó. E quem quiser horário com ela, o nosso já tá reservado. Para você que nos assiste, esse é um episódio que a gente estava esperando muito. Então, assim, Amém. divide com todas as mães, porque eu acho que é o que a gente colocou aqui. A gente precisa de informação de qualidade. Então, que o Senhor continue te capacitando e usando. A gente já sabe que é dom que o Senhor te deu. Você vive o ministério junto com o trabalho. Eu acho que Isso é sim. privilégio. Eu acho que sim. Às E vezes Deus eu vai te penso dando assim, a eu tô ficando sabedoria. velha, vou parar. Mas eu acho que agora que tá bom. Isso aí. Obrigada, Pra. Obrigada a você. Obrigada, foi Ale, muito beijo. Meu Barnabé. Obrigada, amiga. De Paulinho. Tá aqui comigo. Obrigada, Muito Matheus. Obrigada a você pela audiência. E Muito até o bom. próximo Redireção, se Deus quiser. Tchau, tchau. Amém. Tchau.